como José, sendo um gringo lá no Egito, ele consegue galgar essa posição? A gente sabe, não estou colocando Deus na jogada, que a gente sabe que foi pela mão de Deus. Mas como isso era possível você ser um estrangeiro? Porque a gente sabe, por exemplo, História monárquica de Israel, né? na história monárquica de Israel e até hoje em outros países, dificilmente alguém estrangeiro vai ascender uma posição dessa. Como José consegue isso no Egito? Bom, para responder isso, eu tenho que... lembra que a gente está trabalhando com hipóteses. Tá. Nós temos duas cronologias que a gente pode trabalhar ali, do período que o povo ficou no Egito. Uma delas, eu posso dizer que o povo ficou 400 anos no Egito. Se o povo ficou 400 anos no Egito, eles foram para o Egito em 1800 a.C. aproximadamente, saíram em 1400, 1450. Se o povo de Israel ficou nisso aí, os Ixos que eu vou mencionar agora fizeram parte da história do povo. Só que se eu trabalhar com uma outra hipótese, de que, na verdade, os 400 anos não são o período em que o povo ficou cativo, mas sim o período desde Abraão até a saída. Porque a Bíblia fala, Entendi. desde Abraão até o Êxodo, 400 anos. Então não é que o povo ficou 400 anos como escravo no Egito. Eles ficaram 400 anos como peregrino na terra, porque Deus falou, não vou dar a terra para vocês antes dos 400 anos. Então Abraão estava por volta ali de 1800 mais ou menos, e os 400 anos vão dar na época do Êxodo. Tudo bem até aí? Então isso diminui bem então, o tempo de escravidão. Exatamente, eles ficaram uns 200 e poucos anos, 230 anos aproximadamente. Agora, sendo assim, como é que o José consegue ascender ao trono? Quase ao trono. Sim. Nós temos no Egito os faraós egípcios lá, bonitinho, funcionando, tal. E o Egito, tem mapa do Egito aqui, o pessoal depois pode ver, ele forma o delta do Nilo e vê o rio Nilo aqui. E aqui tudo é o deserto do Saara. Tudo é o deserto do Saara. Aí você vai para o lado direito, você tem a península do Sinai, que de novo é deserto. Você continua indo para o lado direito, aí você tem o Golfo de Acaba e você tem a parte arábica, que também é deserto. Você sobe para o lado de onde hoje é Israel, você também tem um grande deserto ali, o deserto do Negev. Aí do outro lado você tem o deserto da Jordânia, de Edom. Então tudo é deserto. Tudo é deserto. Só terra. Mesmo o atual estado de Israel, 63% é desértico. Então, o único lugar fértil que não depende de chuva é o entorno do Nilo. Que ali tinha água sempre pelo Nilo. Então, toda vez que tinha problema de fome, crise financeira, perseguição, o pessoal migrava para o Egito. Entendi. Tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, que hoje é um exemplo sensível pela situação que nós estamos, mas eu não quero tornar o exemplo o tema do bate-papo, é só uma ilustração. Sim. Nós estamos hoje com um problema de imigração para a Europa. Sim. Muitas pessoas chegando na Europa. Sírios, refugiados, e muitos europeus estão desconfortáveis com isso, porque eles estão chegando lá, eles estão dominando. E a partir do momento que eles estão dominando, eles estão ganhando mais popularidade. O Egito passou por isso. Começou a vir muita gente por Egito. E os egípcios falaram assim, os estrangeiros vêm para cá é bom, porque eles compram a nossa comida, eles trabalham para nós. E um grupo semita, chamados Ixos, também foram. Notinha de rodapé. Semita é um nome análogo a latino-americano. Ou seja, o argentino é latino-americano. O boliviano é latino-americano, o mexicano é latino-americano, o brasileiro é latino-americano. Mas o brasileiro não é mexicano, o mexicano não é boliviano, o boliviano não é argentino. Perfeito. Então, o elamita é semita, o babilônio é semita, o assírio é semita, o ixo é semita, o hebreu é semita. Então, eles eram como os hebreus, mais ou menos da mesma etnia. E vieram. Mas não podemos dizer que eles adoravam o mesmo Deus. Não. Até que saibamos, não. Só que os Ixos chegaram no Egito e começaram a ficar e foram prosperando lá, ampliando, igual os muçulmanos lá na Europa, foram crescendo. Num momento de fraqueza política de Faraó, eles já estavam lá dentro, eles deram um golpe. Tomaram o poder. Entendi. Tomaram o poder. E quando eles tomaram o poder, os Ixos fizeram duas coisas.
Eles trouxeram para o Egito algumas novidades. Por exemplo, o Egito não conhecia cavalo. Quem colocou cavalo com carruagem lá foram os Ixos. Mas, por outro lado, eles também apaixonaram pela cultura egípcia e se tornaram egípcios. Os Ixos adotaram a religião dos egípcios, os deuses dos egípcios, a roupa dos egípcios e assumiram o cargo de faraós. Miscigenaram mesmo totalmente. Miscigenaram. Então você tinha o faraó Sesh I, que foi o primeiro faraó Ixo. E você tinha o faraó Apep I, que foi o último faraó de sangue faraônico. Então imagina agora, vamos fazer um hiato aqui. Você tem faraós egípcios, vem o faraó Ixo, o do Egito vai lá pro sul do país, fica lá escondido, e o Ixo fica dominando aqui no delta. E esse escondido sem mais nenhum poder político. Sem nenhum poder político. Quando esses Ixos estão dominando o poder, vem uma caravana de escravos e traz um escravo hebreu que era semita. Então o fato do próprio faraó ser de sangue semita facilitou que José do Egito galgasse o patamar de primeiro-ministro de vizir de faraó. Uau. Só que o que acontece na história egípcia? Esse faraó que foi lá para o sul morreu, veio o filho dele, o neto. Um dia tinha um descendente de faraó lá no sul, descendente de faraó legítimo, de sangue mesmo, chamado Camose. O Camose começou a regimentar exércitos mercenários e subiu para o delta do Nilo. E quando ele chegou lá na capital de Avares, ele acabou com o faraó. Com o faraó Ixo. Com o faraó Ixo. Expulsou vários estrangeiros que estavam na terra. Aprisionou outros, tornando-os escravos. E proclamou a 18ª dinastia. Que isso deve ter sido após a morte do faraó da época de José. Exatamente. E esse Camose, ele teve um problema, porque numa das batalhas ele morre. Ele morre. Quando ele morre, o trono... Quem vai ocupar o trono? Ele teve o poder, ele conquistou o Egito, mas morreu em batalha. Então, quem que vai para o trono? Aí eles colocam no trono o irmão dele, Amose, que tinha 8 anos de idade. Criança. Uma criança. E esse Amose, com 8 anos, subiu ao poder, orientado por vários conselheiros, a expulsar do Egito os estrangeiros e a escravizar os que estavam ali, para que o Egito nunca mais caísse nas mãos de estrangeiros. Na minha opinião, esse faraó Amose é aquele descrito em Êxodo, capítulo 1, versículo 11. Vou ler aqui para os irmãos. Êxodo, capítulo 1, versículo 11, não, versículo 8. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Entendeu? São os reis da 18ª dinastia. Que bate perfeitamente com a história depois da escravidão.